Pessoal, esse caso do Banco Master está dando o que falar. Parece que esse escândalo deixou a República em verdadeira polvorosa. Está todo mundo perdido aí com essa questão, porque envolve pessoas de todos os lados. A justiça brasileira, os políticos, né, deputados, senadores, pessoas da esquerda, pessoas do centrão. É generalizado. E agora apareceu aí, como vocês já devem saber, o envolvimento do Lula, que teria feito uma reunião. Ontem saiu aí, explodiu a notícia que o Lula teria feito uma reunião com um Vorcaro, e essa reunião, inclusive, foi uma reunião secreta, né, que não deveria ser feita, né? Deveria haver transparência por parte do governo, mas não houve. O Lula fez uma reunião secreta. E outra coisa que explodiu é que o Lewandowski, o ministro do Lula, também teve um contrato com o Banco Master, prestação de serviço para o Banco Master. Já tinha explodido antes o ex-ministro Guido Mantega, né, ex-ministro da Economia na época da Dilma Rousseff e uma parte do governo Lula II, que aliás foi o pior ministro da Economia que nós já tivemos em todos os tempos. Ele também recebeu R$ 1 milhão por um contrato lá com o Banco Master para fazer lobby, para vender o Banco Master àquele banco que é uma estatal. Bom, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês, porque agora o que acontece? O próprio STF parece que está se irritando com a postura do Lula. O Lula quer dizer que não tem nada a ver com o caso, quer dar uma de mané, né? Quer fingir, como ele sempre fez a vida inteira, né? Quando tem problema, ele diz que ele não sabe de nada, que é do amigo dele, que ele não ficou sabendo de nada, que ele foi traído, aquela coisa que ele sempre faz, e aliás ele faz muito bem, engana muita gente com essa narrativa que ele faz, se fazendo de coitado e dizendo que não sabia de nada. Bom, e aí o que acontece? O STF tá pé da vida porque tá sobrando o escândalo, tá tudo indo para cima do STF, né? Principalmente do Dias Toffoli e do Alexandre de Moraes. A coisa tá feia para eles, pessoal, tá muito feia. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns trechos aqui da Globo News que vão mostrar tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, beleza? Então vamos assistir aí, só não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e também deixar o seu comentário, beleza? Vamos assistir juntos aqui, pessoal. O clima no Supremo. Ontem a gente contou aqui mais uma vez para vocês desse relatos que ministros da Corte receberam de investigadores, de pessoas que estão muito a par, muito ciente dessa investigação do Banco Master e alertando ali que a situação vai se agravar. E um grupo no Supremo defendendo que o caso Master desça, né, saia do Supremo e desça para a primeira instância. Uma forma de você tirar o ministro Dias Toffoli do cargo sem que tenha uma saída, uma solução traumática, nas palavras de ministro da Corte. Está sempre trazendo aqui para vocês, isso aqui é o relato de apuração jornalística. Na sexta-feira, qual que é o fato novo? Na sexta-feira, o presidente Lula falou pela primeira vez de uma forma muito enfática do caso Master, dizendo que tem que investigar mesmo, e ainda tem gente que defende Há quem defenda o Banco Master. E aí, advogados olharam aquilo com atenção e gente no Supremo também. Acham que tem muita coisa que está saindo, muita coisa que tem sido discutida e debatida, numa avaliação de que o Palácio do Planalto, quando tem alguma crise envolvendo o Supremo, quer se isolar, quer se preservar, se blindar e deixar o desgaste só com o Supremo. Não que ele precise apoiar publicamente um ministro ou outro, mas que eles acham que nos bastidores do Palácio do Planalto poderia estar ajudando mais na preservação da imagem do Supremo. Estou contando só qual que é o clima, o humor do Supremo, porque isso obviamente tem impacto no que acontece dali para frente envolvendo decisões de ministros da Corte, tá? Aí eu A verdade é que o escândalo já chegou no Lula, né? Com essa questão aí, tanto do ministro Lewandowski, né, como do ex-ministro Mantega, a coisa chegou no Lula, porque o Lula, inclusive, o Lula queria arrumar um cargo de qualquer jeito para o Mantega, porque os amiguinhos dele não ficam sem cargo no governo, só que pegou tão mal ali, porque ele queria botar ali num estatal, a coisa ficou tão feia, fedeu muito, ele terminou dando um jeitinho de arrumar esse cargo no Banco Master para ganhar R$ 1 milhão só para fazer lobby, pessoal. Olha que absurdo. recebi vários relatos ontem, informações de integrantes da Corte reclamando desse posicionamento do Palácio do Planalto, porque eles dizem assim, quando o governo precisa do Supremo, o governo aciona o Supremo, tanto é, isso é tão verdade que a gente fala que o tempo todo, o governo não tem base no Congresso e sabe que se recorrer ao Supremo, vai acabar levando em diversas matérias, tá? Isso já era uma queixa antiga de ministros da Corte, seja em matérias econômicas, matérias políticas também, mas principalmente nas matérias econômicas, porque eles dizem, acaba tudo pra gente tendo que resolver, depois reclamam de ativismo judicial, eles não conseguem fazer base e vêm recorrer aqui a nós.
Só que quando tem alguma crise envolvendo o Supremo, o Palácio não é com a gente. Então, esses ministros, e aí eu vou deixar bem, eu vou contextualizar, esses ministros que defendem o Dias Toffoli estão reclamando da situação do presidente Lula nessa crise toda, que eu já não chamo mais de caso Mastro, eu chamo de caso Toffoli. Virou caso Toffoli. Então, só para deixar essa informação aqui, Valdo. Virou caso Toffoli aí, mas não virou só caso Toffoli, não. Virou caso Alexandre de Moraes também, porque esse escândalo aí da esposa dele receber aí mais de 150 milhões de reais aí por um contrato que mensalmente ela recebia, parece que em torno de 3 milhões e 600 mil reais. Olha, 3 milhões. É dinheirinho de pinga, né, pessoal? Dinheirinho de pinga. A defesa da democracia não é um salvo-conduto para o ministro fazer o que quiser. Ah, defendemos a democracia, então é um vale-tudo. Não. Existem regras e mais, né? Olha o que ela falou. Ela está se referindo ao ministro Alexandre de Moraes, que o fato dele se colocar aí como defensor da democracia não dá direito dele fazer o que ele bem entende, né? E não respeitar a Constituição, né? Agir por conta da cabeça dele, sem, sabe, aquela coisa que a gente está cansado de saber, já dezenas e centenas de juristas já o criticaram por suas decisões errôneas e antidemocráticas e contra a Constituição. Joel, um pouco na linha do que o próprio ministro disse, essa demanda por novas regras, ela vai surgindo de acordo com o tempo, né? De acordo com até as regras da sociedade. Por exemplo, essa coisa de palestra, não se tinha muito isso no passado, né? Você fazer palestra em banco, ir para essas viagens que passaram a ter, essas conferências internacionais para o Brasil. Estou falando que os ministros vão para Lisboa, vão para Londres, vão para Nova York. Isso é razoavelmente recente nessa quantidade que tem. Que ministro do STF tem que ficar fazendo palestra? Quanto mais quieto eles ficarem, melhor para a democracia brasileira. Eles fazem tudo ao contrário do que eles deveriam fazer. Você precisa criar regra, mas já existe a lei orgânica da magistratura, mas ela não é específica e não é específica para o Supremo. O ministro fala, tem que ter claro, tem que estar tudo claro. Ele cita, ao falar da transparência, o caso da filha dele, que é advogada, que aliás já tem ministro do Supremo para bombardear o Fachin, que está defendendo o código, vazando por aí, e a filha do Fachin, que também é advogada, tal. Então, assim, ele fala, não pode ter filhofobia, mas tem que ser tudo transparente, tem que estar ali, com quem trabalha, que tipo de ação que faz. E o caso das palestras, que é algo que aconteceu mais recentemente, que passou a ser mais comum recentemente, de 5 anos para cá, por exemplo, tem que sim prestar contas. A imprensa pergunta ao STF e o pessoal não responde, mas foi com o avião pago por quem? O hotel foi pago por quem? O ministro está recebendo de quem? Não responde. Então, a transparência faz bem nesse caso também. E o Código de Conduta serviria para isso. O senhor nos desse uma avaliação sobre... Agora aqui um especialista, né, falando aí sobre essa questão do Código de Conduta, né? Na verdade, esse Código de Conduta aí, mesmo que seja instalado pelo Fachin, vai ser perfumaria, não vai resolver nada, porque esses ministros eles já estão tão acostumados a fazer o que eles bem entendem. O que vai resolver é impeachment 2 ou 3 ministros, e aí eles vão entender que eles precisam, eles sabem o que eles não devem fazer. Eles têm na cabeça o que eles não devem fazer, é que eles não são cobrados e não sofrem consequências, porque não tem ninguém acima deles. O Senado, que deveria fazer isso, né, tomar conta aí dos ministros, não toma, porque a maioria dos senadores tem rabo preso. E essa defesa feita hoje pelo Fachin, que não é nova, mas é nova no sentido dele dizer que existe uma maioria no Supremo a favor do Código, mas que para esse ano não. Olá, Júlia, boa tarde, Joel, Otávio, é um prazer estar aqui. E, bom, eu acho que o Fachin está tentando angariar os recursos políticos que ele tem para fazer um movimento que, de fato, incomoda muito ministros do Supremo. E o que incomoda ministros do Supremo não é a ideia abstrata de um código de ética. Ninguém é contra um código de ética, ninguém pode ser contra um código de ética. Até o Al Capone é a favor de um código de ética. A questão é que eles sabem que um código de ética é feito em reação às condutas, não do Toffoli sozinho, mas de uma grande quantidade de ministros da Corte. Então, o Fachin, infelizmente, não tem grande apoio interno. E esses ministros percebem o código de ética como uma forma de censura à conduta que se normalizou e que não explodiu como o caso Master, né? O caso Master, no fundo, foi apenas mais um que é muito grave, muito autoexplicativo, com cifras muito superlativas. É tudo muito bem explicadinho no caso Master.
não foi o primeiro camarote, não foi o primeiro jatinho, não foi o primeiro jantar, não foi o primeiro presente. Isso já acontece há anos. E a esfera pública brasileira foi percebendo aos poucos. Agora, como o Otávio estava dizendo, de fato, o Código de Ética não pode ser percebido por nós como uma panaceia, como a grande virada, como uma solução. De fato, um Código de Ética, de alguma forma, é um gesto redundante do ponto de vista normativo, exclusivamente. Porque é verdade que existem códigos de ética já no Brasil, aplicáveis ou poderiam ser aplicáveis aos ministros. Existem consensos universais sobre princípios básicos da ética judicial. E com base nesses consensos, as práticas que se normalizaram no Supremo já seriam muito, muito delituosas, eticamente, por assim dizer. Então, um novo código de conduta, ele é repetitivo e redundante? Sim, é repetitivo e redundante. Mas nem por isso ele não se justifique. Porque ele representa um movimento, é um ponto de partida. Ele não vai gerar regeneração dos ministros do STF, mas nos permite debater publicamente, nos permite critérios pelos quais nós podemos julgar o certo e o errado de ministro do Supremo, portanto é muito importante, mas é o ponto de partida. Quando a gente fala... Aí, pessoal, você vê que um especialista aí está dizendo que é importante, né, esse código, que ele não vai resolver, ele deixou bem claro, né, isso aí não é uma coisa que vai resolver tudo, mas vai servir pelo menos para nortear não só os ministros, mas a própria sociedade, a própria mídia como um todo, para saber o que é válido e o que não é, porque se não tem regra nenhuma, você não tem que saber como saber o que é certo e o que é errado, o que é permitido e o que não é. Então, esse código de ética, ele serviria para essas coisas, e por isso que os ministros não estão querendo de jeito nenhum. Eles estão, sabe, pé da vida aí com esse negócio de código de ética, né? E estão pé da vida, como você viu ali no começo dos vídeos, né? Com o próprio Lula, porque o Lula, ele tá sempre apelando para o STF para resolver os problemas dele, tanto os problemas de justiça, né, como já aconteceu de soltarem ele, deveria estar preso até hoje, né, mas não, eles soltaram ele, resolveram o caso dele, liberaram para que ele fosse candidato à presidência, né, cancelaram todos os processos dele, ele não foi absolvido, ele simplesmente foi descondenado. E agora ele vem usando o STF para governar. Tudo que ele não consegue resolver no Congresso, ele manda para o STF, ele apela para o STF e aí os ministros fazem o que ele bem entende. Foi assim já em vários casos. O Alexandre de Moraes já deu várias canetadas que cancelaram votações de um Congresso inteiro. Então isso é um absurdo, né? É um absurdo que está acontecendo no Brasil. E esse escândalo, ele vem mais que desmascarar ainda mais o como esse país, nas mãos do PT, se tornou, como já disse o ministro Gilmar Mendes, uma cleptocracia, né? Estamos vivendo aí numa cleptocracia. Mas uma cleptocracia, na época, quando o ministro disse isso, era na época da Lava Jato, né? Ele falou que o PT se tornou, né, um governo que era uma cleptocracia. Só que agora a gente percebe que o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes, o Dias Toffoli, todos eles fazem parte desse sistema corrupto que tomou conta do nosso país. Bom, pessoal, deixe o seu comentário aí, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações para receber novos conteúdos e deixe o seu like e volte para assistir novos vídeos, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e tudo de bom.